Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Aldo, do Instituto Americano de Ensino, e neste vídeo eu vou fazer com vocês o nosso feedback do módulo de recursos humanos. Bom, antes de nós comentarmos, né, a respeito de alguns pontos, eu gostaria de deixar os parabéns para vocês, né, pelo engajamento que vocês tiveram na elaboração do projeto, né, a divisão que vocês fizeram, inclusive, das equipes, a designação do que cada participante ia realizar nos projetos, foi uma característica que eu observei em todos os grupos, né? A gente observa que vem crescendo essa responsabilidade, essa independência que vocês têm, na verdade, na elaboração dessas atividades. Ou seja, entre vocês mesmos, vocês já se autogerenciam, vocês criam os grupos, vocês delegam as tarefas em que cada componente da equipe vai desempenhar. Então, isso é bastante positivo e mostra que realmente vocês captaram alguns conceitos que foram vistos, inclusive em outros módulos, né, que são tão importantes no desenvolver de qualquer tipo de atividade, principalmente se forem algumas atividades em grupo, né? Então, queria deixar os meus parabéns e espero que, a partir dos próximos projetos, vocês possam crescer cada vez mais, né, e ter um desempenho cada vez melhor. Eu observei uma questão assim que foi bastante levantada, de uma dúvida, né, na verdade, que vocês tiveram, a respeito do conceito de dois elementos dos recursos humanos que são muito importantes. E eles estão meio que interligados, que seria o clima organizacional e a cultura organizacional, né? Então é sobre isso que a gente vai comentar agora. A gente vai fazer uma breve recapitulação do que seria, para a gente deixar esses itens mais consolidados na ideia de vocês. Então, o que seria a cultura organizacional? A gente entende como cultura organizacional a forma com que a empresa ela lida com as leis internas, né, o regimento interno que ela possui, isso no trato com o funcionário, entre as hierarquias, né, que existem dentro da empresa, né, e até mesmo entre os próprios funcionários de um mesmo grupo. Então, essa cultura ela vai refletir na forma com que os funcionários eles observam as tarefas e os regimentos que são apresentados para ele. Outra questão também que reflete bastante é a forma com que a empresa lida, né, trabalha com os desafios que ela observa, né? Então, cada empresa ela pode criar uma forma particular de lidar com esses problemas. Então, a gente pode fazer uma analogia, né, que a cultura organizacional ela é bem parecida com a cultura de um país. Então, se você mora, por exemplo, no Brasil, que existe um tipo de cultura, se você for, por exemplo, para um país como a Islândia, você vai observar que a forma de tratamento das pessoas, a alimentação e todos os outros costumes vão ser bem diferentes do país seu de origem. Numa empresa, funciona da mesma forma. Se você trabalha em uma empresa e, por algum motivo, você muda de empresa, você vai observar que nessa nova empresa, muito provavelmente, não vai ser exatamente igual quando você trabalhava com a outra. Então, a questão de tolerância a respeito de algumas regras que possam ser quebradas na empresa. Tudo isso a gente pode entender, essa forma de agir, nessa forma de ver as coisas, a gente pode entender que é a cultura da empresa, né? Exatamente como ela lida com o diferente, né? Com a percepção que o diferente tem daqueles itens que ele precisa ser exposto, né, diariamente no trabalho. Já o clima organizacional é justamente a percepção que as pessoas têm, que os funcionários têm, estando inseridos neste ambiente. Então, por exemplo, vamos pegar o exemplo de uma pessoa, por exemplo, que tem um alto nível de absenteísmo, ou seja, ela falta bastante. Então, a gente sabe que quando um funcionário ele falta na empresa, os outros funcionários, para que não haja, né, uma perda na qualidade, ele precisa fazer o quê? Ele precisa trabalhar mais para repor o que aquele outro funcionário não trabalhou. Ou seja, se a empresa ela tem uma cultura de não dar
o devido feedback, orientação a esse funcionário que está faltando muito, vai gerar um clima não tão agradável para os demais funcionários. Então a gente pode entender que, devido a uma cultura um pouco mais afrouxada dessa empresa, de não ser rígida na questão de culpabilizar, né, os funcionários que porventura possam ter algum tipo de falta que não seja justificada. Nesse sentido, os funcionários que se sentem prejudicados, ele vai estar em um clima que não é propício ao desenvolvimento das tarefas. É aí que o Departamento de Recursos Humanos entra com a pesquisa de clima, né, que são ferramentas que são utilizadas para mapear e identificar dentro da empresa onde tem focos desses problemas. Então, se o funcionário ele se sente prejudicado e não se sente motivado em trabalhar porque ele sabe que vai ter que fazer o trabalho dele e do funcionário que faltou, nessa ferramenta, né, utilizando esse método, né, de pesquisa de clima, ele pode pontuar isso para a empresa e a empresa vai identificar e saber, né, que existe esse descontentamento, que pode estar refletindo na produção daquele funcionário. Deu para entender? Então a gente pode observar que a cultura organizacional é a forma de agir, a forma de ver aquela organização que a empresa tem, né, e mantém nos funcionários, e o clima organizacional é a percepção que esses funcionários têm estando inseridos neste ambiente. Né? Então, mas é comum a gente ter esse tipo de confusão no início, porque são termos que realmente eles se interrelacionam, né? Então, às vezes fica muito fácil a gente não conseguir distinguir um do outro. Mas espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado, né, desse vídeo de feedback. Nós iremos ficar por aqui e nos vemos no próximo vídeo. Tchau!